Eu consigo falar. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Humberto, gostaria que você falasse do jogo, né? Se foi a partida mais difícil, né, que o Guarani teve no campeonato, diante dessa situação, né? Começou perdendo o jogo, virou, no final uma emoção, assessor de imprensa até perdeu a voz. Assim fica difícil, hein, professor? Haja coração. Boa noite, Washington. Boa noite a todos. 1-2, né? Então, a gente sabe que agora essa reta final são jogos definidos nos pequenos detalhes, o nível de atenção ele é gigantesco, então, por isso a preparação ela tem que ser mental ao longo da semana, lógico, o aspecto tático, técnico, o próprio físico, as estratégias para cada jogo, as ideias ofensiva e defensiva, esses ajustes você faz, mas o mental ele é muito importante nessa reta final, até porque estamos chegando na reta final da competição, traz um pouco de ansiedade, final de temporada já tem um desgaste, tem a irritabilidade do atleta também, então nós temos que ter uma sabedoria para saber ministrar os conteúdos corretos ao longo das nossas sessões de treinamento. Mas hoje sim, um jogo dificílimo, sabíamos dessa dificuldade, o que estava envolvido, o que envolvia esse jogo e também a maneira como joga a equipe do Novo Horizontino, muito bem montado pelo Eduardo. Então, uma equipe que marca muito forte, é uma das melhores de subida de pressão, uma equipe muito bem ajustada, organizada, agressiva, intensa, com ideias de troca de corredor, preenchimento de área. Quando você tenta balançar, se você não tiver compactado, você acaba ofertando a flutuação dos dois atacantes que jogam por dentro ali para poder ter essas conexões. Então, é uma equipe que exigiu muito da gente. Então, tirando o momento pós-gol ali, que a gente acabou desorganizando, ver essa ansiedade, ver essa impaciência, acabamos fugindo do nosso DNA, da nossa organização, mas aí a gente conseguiu acalmar os nervos ali, e com os 30 do primeiro tempo a gente tomou o jogo novamente, terminamos ali empatado, conseguimos fazer o nosso gol, já tinha dado uma bola na trave do João. No segundo tempo, com os ajustes que nós fizemos, a equipe cresceu, as trocas também surtiram efeitos, a gente já vinha bem, as trocas acabaram elevando ainda mais o nosso nível, então mostrando a força do grupo, e parabenizar a todos por essa grande vitória, desfrutar, comemorar hoje e a partir de amanhã já pensar no próximo embate que teremos contra o Vila Nova. Louser, boa noite. Lalinha Oliveira, Rádio Clube de Americana, parabéns pelos 3 pontos. Eu gostaria que você comentasse sobre a fase do João Vitor. Até então era um jogador desconhecido, chegou na equipe do Guarani, quase ninguém conhecia ele. Aos poucos foi conquistando seu espaço, hoje foi coroado com um belo gol. Gostaria que você falasse um pouquinho dele, por favor. Total mérito dele, né? Um atleta dedicado, solidário, muito comprometido. Então, desde que quando nós chegamos aqui, que nós tivemos aquele período ali de data FIFA para trabalhar, sempre predisposto, então trabalhando, foi buscando o seu espaço, foi buscando a sua titularidade, e hoje foi premiado, assim como já foi premiado. Então, é um atleta que compõe muito, sabe fazer muito bem taticamente, nos ajuda muito com a sua entrega, e tem esse acabamento. Então, a gente tem trabalhado muito, mérito de todos, de toda a equipe de trabalho nossa que tem dado ênfase nesse aspecto também, e hoje a gente fica feliz, né? Ele já tinha dado uma bola na trave, até comentamos com ele para continuar a acreditar, e foi premiado com um belíssimo gol. Então, é um atleta que tudo que ele está vivenciando, mérito dele por estar se entregando, estar se dedicando, e tem ajudado muito os seus companheiros, assim, os companheiros também têm ajudado ele bastante. Então, a gente fica feliz por ele estar vivendo esse momento tão especial. Eu acredito que ele tem muito para crescer ainda, não atingiu o auge dele dentro dessa competição, por isso que a gente vai esticar a corda sempre, trabalhar bastante, para que ele possa, cada rodada, vir numa versão ainda melhor para nos ajudar em busca do nosso objetivo.
Oi, Humberto, boa noite. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Você perdeu ali no aquecimento o Alan Santos, né, que já estava escalado, estava tudo pronto, ele acabou se lesionando, e aí o Valber entra de última hora, né, e o Guarani começa o primeiro tempo nem tão ajustado defensivamente. Você acha que essa troca de última hora acabou mudando um pouquinho dos planos defensivos do Guarani no início do jogo, nessa vitória importante sobre o Tigre do Vale? E queria que você também atualizasse o estado do Alan Santos. O Alan, ele teve um desconforto, né, na panturrilha ao longo da semana, ficou sem treinar ontem, foi para o trabalho ali de aquecimento, continuou tendo incômodo, o Valber trabalhou, tem o mesmo conteúdo que os demais, então por isso que a gente fala da força do grupo, da importância de todos. Daqui para frente, a gente sabe, o futebol sempre te traz exemplos, né? Então, acaba tendo alguns jargões que a equipe que inicia uma competição não é a mesma que está na foto do título, né? Ou que termina. Então, assim que a gente tem trabalhado desde o primeiro dia que chegamos aqui, ofertando conteúdo e igualdade para todos, porque isso nos dá o direito de fazer a cobrança também. Então, o Valber preparado e entrou bem. Não vejo ali que teve uma dificuldade, a gente até iniciou bem a partida, tendo as ações, na primeira descida deles, no escanteio, que a gente sabia que a bola parada dele é muito forte, do Novo Horizontino, acabamos sofrendo gol, aí desconectamos um pouco, sim, desorganizamos, isso aí nós vamos atacar nessa questão também, mas depois retomamos o controle da partida, conseguimos fazer o gol, levamos o resultado de igualdade para o intervalo, para fazer os pequenos ajustes, e no segundo tempo a equipe se portou da maneira que tem que se portar, buscando o resultado de vitória do início ao fim, e fomos premiados no término do jogo ali, com um belíssimo gol do João. Então a gente fica feliz, e de novo, né, elogiar a entrada dos atletas que saíram do banco e entraram mais uma vez, o próprio França fazendo uma outra função, mas aplicado, depois foi jogar por fora para a gente fazer o ajuste ali, que a gente acabou ficando mais exposto para tentar fazer justamente esse gol da vitória, e a partir do momento que a gente fez o gol, a gente procurou ajustar ali para não ofertar nada para o adversário. Então, parabenizar a todos que iniciaram, aqueles que entraram e aqueles que também estão trabalhando conosco, que com certeza, quando tiver a oportunidade, irão entrar e nos ajudar a conquistar as vitórias. Amanhã ele vai ser reavaliado, né? Na segunda-feira vai ser reavaliado novamente, mas acredito eu que mais alguns dias ali de recuperação estará à nossa disposição e também para a gente poder contar com a qualidade e aquilo que ele vem fazendo e o entrosamento junto com o Lucão. Tudo bem, Humberto? Lupe, Rádio CBN. Além de trabalhar as questões táticas e técnicas dentro do campo, o treinador ele também precisa administrar pessoas, o grupo de elenco, até mesmo controlar a questão de diretoria, de euforia e tudo mais. O Derek vinha numa seca muito grande de gols. E ele tinha no banco um cara que vinha com o mesmo número de gols, esperando a oportunidade. E hoje ele volta a marcar. Queria que você falasse de como foi o teu contato com ele durante esse período, que ele ajudou a equipe, mas não com gols, mas a gente sabe que o atacante ele vive de gols, sabendo também da sombra do Bruno Mendes, que a gente até acompanhando, a gente tem o acesso às atividades, a gente sabe que o grupo é muito bom, mas soube também ficar ali na dele, esperando o momento para entrar e para ajudar a equipe. Mas qual foi o trabalho do Humberto administrando pessoas em cuidar do Derek durante esse período de seca, mesmo sabendo que tinha um cara com o mesmo número de gols dele no banco? Obrigado. Lupe, o Derek, ele tem uma aplicação tática, é fundamental para a nossa ideia de jogo. O fato dele não fazer gol, lógico que incomoda, então o que a gente passou para ele? Tranquilidade, confiança, para ele continuar a fazer, que o gol iria sair. Trabalha bastante, então, mais uma vez foi premiado, um cara que se entregou, se dedicou do início ao fim, para a gente sair com essa vitória hoje. Então, por isso que a gente fez? Passar tranquilidade, dar confiança, demonstrar com ações mesmo que a gente confia nesse atleta. E, é claro, o Bruno Mendes. O Mendes, como você falou, é um expoente, é um atleta com uma qualidade gigantesca, uma relação, uma identidade muito grande com o clube e uma importância gigante também com o elenco, né, com o nosso dia a dia. Então, aqueles que chegam, aqueles que são mais novos, vê a maneira como o Mendes trabalha no dia a dia, se dedica ao dia a dia e está entendendo o momento do teu companheiro, em nenhum momento, é claro que a insatisfação ela tem que existir, até pelo nível de atleta que ele é, mas em nenhum momento ele atrapalhou, sempre apoiando, sempre orientando, o próprio Derek também.
ajudando para que ele pudesse retomar o caminho dos gols. Então, hoje, como já falei em outras oportunidades, vai ter momentos que a gente vai optar pela entrada do Mendes para iniciar, dependendo daquilo que a gente entender que o jogo vai pedir. Então, o Mendes, a gente tem confiança plena nele, ele é muito importante, tem sido muito importante e será muito importante para aquilo que a gente deseja nessa competição. Então, e a maneira como a gente conduz é lealdade, a transparência, olho no olho, e quando os atletas veem a verdade, por mais insatisfeitos que eles fiquem, que a gente respeita, mas eles sabem que tem um critério, tem uma conduta, então a gente tem que dar força para todos, para que eles possam estar aptos a, quando a gente for acioná-los, eles entrarem e nos ajudar sempre a vencer. Humberto, vocês sempre têm falado que são agora 8, né, finais pela frente. Eu gostaria que você já falasse, porque de qualquer forma já começa a preparação para a próxima final, que é contra o Vila Nova, um time que você já passou por lá, também já conhece, porque trabalhou no Atlético Goianiense, claro, que está vivendo agora um novo trabalho com o Lisca, que espera, principalmente do Vila Nova agora, com esse novo trabalho do Lisca. A gente sabe que o Lisca é um excelente profissional, é um cara com muito conteúdo, muito didático também, ele consegue fazer grandes equipes. É claro que amanhã a gente já vai visualizar, é claro que a gente está mapeando o Luiz, que está responsável, né, para essa partida, então já passou os jogos ali para o meu computador, então a partir de amanhã a gente já começa a estudar. É claro que amanhã a gente vai visualizar aquilo diferente que o Lisca está tentando inserir, mas sabemos que teremos muitas dificuldades. O Vila vem fazendo uma temporada também brilhante, jogadores de velocidade, jogadores experientes, jogadores de qualidade, uma equipe muito bem entrosada, que tem variações de sistemas, então vai exigir muito da gente. Então, como eu falei, celebrar hoje, comemorar e a partir de amanhã já vivenciar esse novo desafio, que vai ser mais um jogo dificílimo, que vai exigir muito da gente do aspecto defensivo e também ofensivo. Então, preparar bem os atletas em todos os aspectos para que a gente possa chegar forte e fazer mais um grande jogo diante dos nossos torcedores, desde já convocá-los para que eles possam estar presentes, jogar junto conosco, que hoje eles nos apoiaram, nos incentivaram do início ao fim, principalmente no momento mais difícil, empurrando a equipe e fazendo que a gente conseguisse essa virada. Então, parabenizar os nossos torcedores também pela maneira como eles se comportaram hoje no estádio, mesmo a gente saindo atrás com um jogo difícil, nos incentivaram do início ao fim. Então, parabenizar eles também essa grande vitória e já contar com o apoio deles no próximo embate que teremos, para que eles possam encher o brinco de ouro e empurrar a nossa equipe em busca de mais essa vitória. Boa noite, Loser, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Parabéns pela vitória. Eu queria saber de você, na sua opinião, o que foi essencial para o Guarani conseguir virar a chave no jogo. O primeiro tempo, nos primeiros minutos de jogo, o Guarani estava ainda um pouco perdido, o Novo Horizontino conseguiu dominar, de certa forma, o jogo em alguns momentos, mas na reta final do primeiro tempo o time cresceu e na virada para o intervalo, o time voltando para o campo, a câmera flagrou uma conversa ali entre os jogadores. Eu queria saber como foi esse papo com o time no intervalo para o time conseguir voltar tão diferente para o segundo tempo. Acredito que foi determinante a postura dos atletas, né? Nós sabíamos que ia ter dificuldades, claro que se a gente for puxar, pouquíssimas vezes essa equipe se desorganizou dessa maneira, então a gente poderia pagar um preço muito caro, até pela qualidade do adversário, mas ali quem acompanhou a partida, vocês que acompanharam, a todo momento a gente estava falando para acalmar, para voltar a nos organizar, se manter na posição de origem para se defender, para poder novamente, gradativamente, ir tomando o controle da partida. A gente estava muito ansioso, querendo fazer ligação já direta, então a gente pedia para que a gente pudesse ter uma troca de corredor, uma circulação mais rápida de bola, para poder fazer o adversário balançar, e assim a gente achar esses espaços. Ele estava nos ofertando o entre-linha, né, entre as costas dos volantes e a linha defensiva, então nós não estávamos conseguindo ter essa conexão, fazer o fora-dentro nosso, para poder fazer com que o adversário ficasse no meio do caminho, na hora que ele estivesse subindo essa pressão. E aí nós fomos tomando controle, fomos contendo a ansiedade, voltamos a fazer aquilo que nos faz forte, e aí conseguimos uma bola na trave, conseguimos uma outra conexão, conseguimos fazer o gol do empate, e ter o controle, sim, até o término do primeiro tempo. No segundo tempo, no intervalo, procuramos fazer os ajustes, fortalecer essa ideia, e conseguimos, né, em vários momentos ali, ter possibilidade de vencer, mas nunca desguarnecendo, nunca se desorganizando para não ofertar aquilo que o adversário também tem de forte, e fomos premiados com um belo gol do João, então a gente fica feliz,
e credencio essa mudança para toda a equipe, a maneira como eles acreditam naquilo que é passado. Então, a gente fica feliz pela entrega, pela dedicação, mérito deles. E agora, como eu falei, é descansar e a partir de amanhã já pensar o próximo evento, o próximo embate que teremos, que será dificílimo de novo. Humberto, boa noite, Heitor Fredo da Band. Você tem uma lista grande de jogadores que estão pendurados, você inclusive está pendurado com 2 cartões amarelos, mas você não pede ninguém para o próximo jogo, mesmo tendo hoje 4 titulares que estavam pendurados. A disciplina também é parte dessa preparação para não perder um atleta nessa reta final por uma reclamação, por uma falta desnecessária. Isso também é conversado dentro do vestiário e para você também é um controle a mais ali na beira do campo? Sim, a gente tem tentado, é claro que em alguns momentos a gente acaba saindo ali da área, mas sempre respeitando. Eu não gosto muito de falar com as arbitragens, então eles até compreendem alguns momentos, têm pedido ao Benhu também, ao próprio Chuva, ao pessoal do banco ali também, para me chamar a atenção quando eu estiver saindo um pouco ali do nosso setor. A gente tem tido, é claro que é difícil, e também a gente passa as orientações para os atletas. O cartão, ele faz parte do jogo. É a maneira como que ele será tomado, né? Então, isso a gente procura passar para os atletas também, para evitar por discussão, por reclamação, ou para chute na bola. Então, evitar esse tipo de cartão. Tiver que fazer uma falta tática que vai trazer essa situação de um cartão, faz parte do jogo. Então, a gente está orientando também assim os atletas, e eu também estou sendo orientado para me controlar ali e não tomar o 3º cartão. Boa noite, Humberto. Beto Toledo, da Rádio Web Planeta Guarani. Humberto, muita coisa para se falar taticamente desse jogo hoje, mas a gente queria explorar um pouco de tudo que foi a atmosfera da partida, né? Todas as grandes campanhas que o Guarani fez de acesso, você inclusive tem uma grande campanha de acesso aqui pelo Guarani, passaram por jogos que são divisores de água, como esse de hoje. Você tem essa mesma visão? Você encara esse jogo hoje como um divisor de água, por tudo que representou, por uma virada e por toda a construção que foi para o Guarani conseguir o placar no final, Humberto? Mais um jogo dificílimo que enfrentamos, mais um jogo que nos preparamos muito, entendendo, respeitando o oponente, e conseguimos fazer aquilo que a gente trabalhou ao longo da semana para fazer. Em alguns momentos a gente tinha que fugir, a gente ia fugir das nossas características. É um jogo de muito duelo, de muita trocação. Então, em alguns momentos a gente acabou fugindo, mas tirando aquele período que nos desorganizamos, no geral, estava tudo sob controle, sabendo da dificuldade, sabendo fazer as movimentações para tentar sair, mas nós tínhamos do outro lado também uma equipe muito disciplinada, uma equipe que ganha em vários aspectos ao longo da temporada. Ela é top 1 ali em vários aspectos, então nós temos que enaltecer essa grande vitória, e claro que foi uma vitória grande, maiúscula, pelo aquilo que ocorreu durante toda a partida e pelo oponente também. Então, que valorizar o adversário, que tem se portado assim, tanto em casa como fora. É uma equipe experiente, uma equipe muito bem montada pelo Eduardo, que já vem desde o início do ano, né? Já visto que subiram também da Série A2 para a Série A1. Então, é mais uma partida que nos traz um combustível a mais para a gente continuar nos fortalecer, para que a gente continue a trabalhar cada vez mais, sabendo que cada vez o desafio da frente será muito mais difícil, então exige da gente uma preparação ainda maior, e é assim que a gente vai enfrentar essa semana de trabalho, para que a gente possa chegar forte, fazer mais um grande jogo, e quem sabe a gente conseguir o nosso resultado de vitória dentro de casa. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Bom descanso, bom domingão para vocês aí.